O que começou a acontecer agora? E nós temos notícia de 6 casos. 6, tá? A Receita negando os pedidos. Por que razão? Num caso, foi negado, foi rejeitado o pedido pela Receita, justamente com a alegação, a Receita alegando que o substituído não teria legitimidade, seria só o fabricante, o varejista não poderia. Tá? Bem, então o despacho teve esse fundamento. O segundo motivo, que diz respeito aos outros 5 casos, colega nossa aluna aqui, que fez 5 pedidos de clientes dela, né? E todos os 5 foram negados usando o mesmo fundamento, o mesmo padrão de despacho decisório, seria com o seguinte argumento: olha, não, o contribuinte não tem razão, porque ele não está levando em conta que esses coeficientes multiplicadores, né, dizem respeito a toda a cadeia. Ele está falando como se o crédito fosse só dele, que é esse despacho aqui, que está aí sendo exibido para você. No item 10, importa esclarecer que os coeficientes multiplicadores são essenciais à substituição tributária, pois são eles que propiciam o incremento dos valores da base de cálculo, possibilitando que, de forma concentrada na pessoa do substituto, sejam considerados de uma vez só os montantes dos demais bases de cálculo que viriam a surgir nas operações subsequentes, correspondentes aos outros atores da cadeia produtiva, como intermediários, atacadistas, né, e varejistas. Ou seja, o contribuinte não está levando em consideração que esse coeficiente é da cadeia toda. Tá? No item 11. Ou seja, ao equivocadamente excluir os coeficientes multiplicadores da apuração da base de cálculo efetiva no varejo, o interessado, em verdade, vem pleitear toda a carga tributária incidente sobre o fabricante e intermediários como se indevida fosse. E mais, que essas parcelas exclusivamente a ele pertenceriam, ignorando o fato de que os demais substituídos, exemplo, atacadistas, também fariam jus ao suposto crédito na hipótese de sua existência. Ou seja, opinião pessoal minha aqui, tá? Meu modo de pensar. A Receita Federal, com esse despacho decisório, ela criou um sofisma, dizendo o seguinte: não, existem os coeficientes de multiplicação justamente porque essa tributação, ela é a tributação da cadeia por inteiro. Não é a tributação só do varejista. Mas ela omite um dado essencial, que é justamente qual? Que no mecanismo de substituição tributária, o encargo financeiro do primeiro recolhimento vai sendo repassado sucessivamente do fabricante para o atacadista, para o varejista e assim sucessivamente. Então, o varejista, quando ele compra o produto, ele está recebendo um impacto total, porque tudo foi repassado sucessivamente a ele. E no outro item aqui, do despacho decisório, a Receita diz o seguinte: desse modo, a única forma possível para surgimento de créditos dessa espécie é pela redução do preço de venda efetivo, quando comparado ao preço de venda estimado na tributação recolhida pelo fabricante. Ou seja, o que a Receita está dizendo aqui chega a ser um outro sofisma, mas chega a ser até assim um absurdo. Ela está dizendo que o seguinte: a hipótese de restituição só poderia ocorrer se você varejista, vender abaixo da tabela. Aí você vai pedir a diferença entre o valor que você praticou abaixo da tabela e o da tabela. Ocorre que o varejista está proibido de vender abaixo da tabela, e se o fizer, está sujeito a sanções. O que a Receita está dizendo nesse item 15 é: se você admitir a sua própria torpeza, o que o direito não admite, né? Porque a ninguém é dado alegar a própria torpeza. Para você ter direito a crédito, você tem que alegar a sua própria torpeza dizendo que vendeu abaixo da tabela. E o seu crédito será a diferença entre o preço tabelado e o preço abaixo da tabela. Então, para mim, tem 2 sofismas aqui. Mas o fato é que a gente começa a ter uma dor de cabeça com essas negativas, com esses indeferimentos, porque aquilo que vinha sendo restituído administrativamente agora passa a dar mais trabalho, né? Como que a gente reage a isso? A gente reage a isso
a gente reage a isso elaborando uma defesa administrativa, discutindo o assunto perante a Receita, né? Se fosse uns anos atrás, eu diria assim, temos que ir ao CARF. Temos que ir ao CARF para discutir esse assunto e tenho certeza que o CARF vai nos dar razão. Se fosse há uns anos atrás, é o que eu estaria dizendo aqui para vocês. Só que, nos últimos tempos, ocorreram aí vamos dizer assim, uns 2 desastres. O primeiro deles foi no governo passado, o governo Bolsonaro, que criou um troço que até então não existia, que é o limite de alçada para chegar no CARF. 60 salários mínimos, ou seja, só chega no CARF as causas, as discussões que tem um valor, né, valor de discussão, valor da causa, entre aspas, superior a 60 salários mínimos. Aquilo que for inferior a 60 salários mínimos é julgado pela turma recursal, né, que não tem a mesma composição do CARF. É uma espécie de juizado especial da Receita Federal, uma turma recursal que é composta só por integrantes do fisco mesmo. Então, quando isso aconteceu no governo passado, eu logo disse, então, as pequenas causas, né, as pequenas discussões, o contribuinte não vai ganhar nunca, né? Agora, com o governo atual, veio o desastre total, em que esse valor de alçada, no pacote de janeiro agora, que a gente comentou aqui na Liga, esse valor de alçada foi levantado de 60 salários para 1.000 salários mínimos. Então, só chega no CARF agora as discussões que têm um valor da causa superiores a 1.320.000. Né? Então, a discussão do cigarro não vai chegar no CARF. Vai ser julgado por uma turma recursal da Receita. Mas eu entendo que é prudente, mesmo assim, porque dificilmente, né, uma recuperação de cigarro vai passar de 80 mil reais. Eu entendo que é prudente, mesmo assim, esgotar a via administrativa. Mas a gente precisa saber o que os julgadores administrativos estão pensando sobre esse assunto, né? Desse sofisma que foi criado nos despachos decisórios. Preciso saber, né? Acho muito mais arriscado ir para o judiciário direto, porque o juiz é que não entende mesmo desse assunto, né? Então vamos esgotar primeiramente a via administrativa, fazendo a defesa administrativa na DRJ, e depois, se perdermos, fazer o recurso voluntário para a turma recursal. Esgotou a via administrativa, perdemos, vão para o judiciário, ação anulatória, e vamos ver como é que o judiciário se manifesta, né? É isso que a gente tem que fazer. Então esse que é o panorama, o cenário que nós temos hoje, de modo que nós temos uma nova situação para esta tese. Eu comento muito aqui e falo, normalmente as teses começam no campo administrativo e depois, começam no campo judicial e depois que estão pacificadas, né, elas vão para a esfera administrativa. Aqui, em algumas, não só nesta aqui, acontece o contrário, né? Essa aqui é o contrário, é uma das exceções. Ela começa administrativamente, tranquilamente, clientes recebendo, mas agora, com essas encrencas que a Receita está criando, ela se torna uma tese controvertida, passível de uma discussão administrativa ou judicial. Nós vamos ganhar? Não sabemos. Não temos aqui a bola de cristal para dizer que vamos ganhar, que vamos perder, mas o fato é que agora esse é um assunto que foi para o campo de batalha. Não estava pacífico, mas agora está no campo de batalha. Por isso que você está vendo aí o guerreiro, nosso guerreiro viking, estamos no campo de batalha, né? Então, o que eu posso dizer para vocês a respeito desse trabalho dos cigarros? A gente não sabe se vamos ganhar, não sabemos se vamos ganhar, se o direito vai ser reconhecido. Então, o que eu posso aconselhar é que, tendo em vista que esse trabalho se tornou, tornou-se passível de discussão, tornou-se contencioso, né? Seja contencioso administrativo, seja contencioso judicial, ele não deve ser o carro-chefe do seu negócio. Não deve ser o carro-chefe do seu escritório. Ele não deve ser a principal,
né? Pode fazer? Pode fazer. Vai fazendo, entendeu? Você vai fazer um trabalho de monofásicos para um restaurante, tal, para um mercado, faz o do cigarro também. Já que vai fazer o dos monofásicos, faz também o do cigarro, né? Os monofásicos não tem erro. O dinheiro chega em 90, 60 dias, né? O do cigarro, vamos ver que bicho que dá, né? Então, é um trabalho que você deve ter no seu portfólio, não vai desanimar por causa disso, porque teses contenciosas nós temos muitas aqui, né? Essa não é a única, né? Ela mudou de campo, né? Mas não é o único trabalho contencioso que a gente tem na nossa atividade profissional, né? Mas você tem que saber disso e tem que orientar o cliente a respeito disso. Pode ser que a gente receba uma negativa, essa negativa é uma coisa que pode acontecer, como pode não acontecer, mas em vindo a negativa, nós temos que fazer a manifestação de conformidade, fazer recurso para o CARF não, né? Para a turma recursal, e talvez até discutir o assunto judicialmente. Por isso que os honorários têm que ser 30%, porque esse negócio pode dar muito trabalho, né?